Olá pessoal, máquinas síncronas é o tema. Estamos caminhando. A cada encontro a gente vai agregando informações ao que já foi conversado anteriormente, tá? Estamos falando sobre o funcionamento da máquina. No módulo anterior falamos sobre o funcionamento singelo, a instabilidade operacional, tá? Aquela situação em que a máquina fica com 2 entradas e 4 saídas de fato, mas sempre acusando o golpe, sempre muito vulnerável à entrada e saída de carga e à própria atuação nos seus sistemas de entrada, potência mecânica ou corrente de excitação, ok? Pois muito bem, vamos ao outro funcionamento dela, que é o funcionamento ligado à barra infinita. Pois muito bem, que funcionamento é esse? Como isso se caracteriza? Quais as principais informações relativas a esse modo operante? Como nós comentamos no anterior, onde começamos a falar o que era o singelo, o que era esse funcionamento singelo, talvez valesse a pena agora também falarmos um pouco sobre o que se entende por uma barra infinita. Tá? Então eu já vou começar fazendo uma analogia, tá? Com as relações mais do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Eu diria que estamos diante de um exemplo muito interessante que diz algo assim: a união faz a força, certo? Ora, um sistema de barra infinita ou uma barra infinita seria o que basicamente? Eu pegar um gerador aqui, colocar em paralelo com outro gerador na outra ponta, com mais um gerador desse lado, com mais um gerador aqui, com mais outro aqui, com mais outro aqui, com mais outro aqui, com mais outro aqui, e vou agregando várias unidades síncronas, todas operando em paralelo. Não precisam ter a mesma potência, não precisam estar exatamente na mesma região, podem ser conexões de usinas ou de máquinas tocadas a diesel, a fio de água, as PCHs, sistemas eólicos, ou seja, não interessa o órgão primário, não interessa que você tem várias unidades síncronas, várias delas sendo todas conectadas em paralelo, num processo de somativo de potência sempre crescente. E vai chegar no momento, gente, que é tanta máquina operando em paralelo, tanta máquina síncrona junta, que a potência disponível é tão grande, mas tão grande, que você começa a ter uma sensação, uma tendência de algo mais ou menos assim. Ou seja, a potência instalada, a quantidade de soma de potência chegou num nível tal que passa a sensação de que a partir desse nível de potência, várias unidades, potência demais disponível, entrar uma máquina, tirar uma máquina, colocar mais 2 máquinas, tirar 2 máquinas, tirar uma usina, colocar uma usina, em tese, não faria diferença no sistema como um todo. Ele chegou num nível tal de potência, tão grande potência, que ele fica mais ou menos onipotente, onipresente. Ou seja, entrada ou saída de máquinas, entrada ou saída de cargas não serão capazes de alterar as condições operacionais desta barra. Isso é claro no ambiente teórico, tá certo? Porque nenhum sistema que a gente conhece é 100% infinito, tá? Sempre existe uma pequena variação, só que se essa variação estiver dentro de uma tolerância definida pelos sistemas de potência, entende-se que essa barra seja uma barra infinita. Exemplo, a ANA é uma barra infinita, a própria CEMIG é uma barra infinita para nós, um sistema tão grande, tão poderoso que entra uma carga, sai uma carga, entra uma unidade geradora, sai uma unidade geradora, teoricamente não produzirá alterações no sistema como um todo, em função de quem? Dos seus principais parâmetros operacionais. Tá certo? E num sistema tão poderoso como esse, tão efetivo como esse, tá? É interessante que você dite normas, que você define o padrão operacional. É aquela também, já que eu me referi ao jargão popular, ao conhecimento e à linguagem popular, uma coisa também é fato, que quando você aumenta demais a potência, quando você tem máquinas demais, quando você aumenta demais os elementos com os quais você trabalha ao mesmo tempo, é importante você definir um padrão, porque isso pode gerar uma anarquia. Pode gerar algo completamente disforme e sem nenhum tipo de controle. Então é importante definir padrão operacional, um formato operacional, uma maneira, um modo operante claro. E o sistema de barra infinita tem isso bem caracterizado desde sempre. Ou seja, numa barra infinita, com tantas unidades operando em paralelo, com essa sensação de potência tão grande disponível, tá? Gera-se essa sensação de poder tamanho que ele tem a capacidade, sistema infinito, barra infinita, de dizer o seguinte: aqui na minha barra, tensão e frequência são constantes. Opa, deixa eu entender. Bem, quer dizer então que eu estou com uma máquina síncrona aqui. Eu quero colocar essa máquina no sistema. Mais uma. Sistema aceita? Evidente. Tá? Toda máquina síncrona é muito bem-vinda ao sistema. Ele é formado por células síncronas, tá? Muito forte, muito estável, com essa somatória, é muito bem-vinda. Só que tem um detalhe, unidade síncrona: se você está convidado a fazer parte, você é sempre bem-vinda para trabalhar conosco, mas aqui no Sistema Infinito,
tem uma lei, tem um padrão. Aqui, tensão e frequência são constantes. Então, se você vai fazer parte do processo, se você quer fazer parte, né, desse corpo sistêmico, você é muito bem-vinda. Só que um detalhe, para fazer isso, você vai abrir mão de duas de suas saídas, tensão e frequência. Sabe por quê? Porque elas passaram a ser constantes da barra. E aqui vai uma comparação, até um tanto quanto uma linguagem metafórica, talvez até para ajudar você nesse entendimento. Olha o que eu disse há pouco, que um sistema de barra infinita, ele é formado por células síncronas. Então, olha bem, vamos fazer o seguinte, uma célula, sabidamente, é uma estrutura pequena, vulnerável, tá certo? Tem, claro, as suas organelas, né, multifacetada, mas é muito menos susceptível a um ataque de um vírus, de uma bactéria, etc., coisas dessa natureza. Agora, quando eu começo a juntar células, tá, uma com a outra, de maneira organizada, num trabalho, né, simbiótico, essa aglomeração de células forma um tecido. Ora, um tecido já é uma estrutura ligeiramente mais forte, mais estável, né, mais sustentável, eu diria menos vulnerável do que uma célula sozinha, isso é inegável. Tá? Mas ainda também bastante susceptível, né, a um ataque, a uma deformação, a um tipo de desordem, geralmente que vem do meio exterior. No entanto, um conjunto, uma somatória de tecidos, nos forma um órgão. Opa, a coisa começou a ter já uma estrutura bem mais consistente, quase tendo vida própria e independente. Com certeza, um órgão do nosso corpo é muito mais estável, muito menos vulnerável a ataques externos do que uma célula ou um tecido. E é interessante perceber que um conjunto de órgãos formam de fato um sistema hepático-renal, sistema cerebral, sistema digestivo, olha só, está ganhando, né, corpo, perdão da sugestão do termo. E, claro, um conjunto de órgãos ou de sistemas forma o corpo humano. Uma estrutura poderosa, consistente, extremamente seletiva em algumas situações, tá? E que também elementos de defesa muito estáveis contra ataques externos. Não quer dizer que nós não venhamos a ficar vulneráveis a um vírus, olha o que estamos vivendo atualmente, né? A uma bactéria é uma coisa, mas a capacidade de defesa do corpo é inegavelmente e infinitamente ao termo superior à capacidade de defesa e operação de uma célula ou mesmo de um tecido. Perfeito? Então, sendo assim, a célula síncrona muito vulnerável. Algumas unidades síncronas, quem sabe um sistema isócrono, tá certo? Mais unidades síncronas, quem sabe uma usina. Mais usinas, quem sabe uma barra. Várias barras, quem sabe uma CEMIG, uma concessionária. O raciocínio é esse, tá? Então, entra e sai máquina à vontade, porque afinal de contas a máquina síncrona é a célula sistêmica, tá? Só que, enquanto sistema, o que ele define? Aqui, unidade síncrona, aqui, célula síncrona, a minha tensão e a minha frequência são constantes. Então você é muito bem-vinda. Você vai fazer parte conosco à vontade, eu até gosto que você faça parte, mas ao fazer parte desse sistema, você vai perder duas saídas que você tem, tensão e frequência, porque elas deixarão de ser suas saídas para serem constantes da minha barra. Então, atenção, é a primeira diferença capital entre uma máquina em funcionamento singelo e uma máquina ligada à barra infinita. Olha isso aqui. Ela vai perder duas de suas saídas, tensão e frequência. Por quê? Porque elas deixam de ser variáveis de saída da máquina e passam a ser constantes da barra. Então agora, essa máquina é uma caixa preta com as mesmas duas entradas e apenas duas saídas, potência ativa e potência reativa. Por qual razão? Porque tensão e frequência passaram a fazer parte do sistema constantes que esse sistema apresenta, tá? Ok? Mas seguramente você está se perguntando, mas espera aí, como é que o sistema consegue manter frequência e tensão constantes, né? Numa demanda tão variada de carga, por exemplo, ao longo de 24 horas. De madrugada a demanda está lá embaixo, consumo pequenininho, aí chega às 5 horas da manhã, 6 começa a subir, você fica num platô mais ou menos estável, né, por volta das 15, 16 horas, principalmente no verão, em função do sistema de refrigeração, né, de ar-condicionados. Lá pelas 16, 16h30, começa o famoso horário de pico, você vai lá para cima, na demanda crescente, violenta, para desmoronar depois das famosas novelas e entrar naquela demanda muito baixa, madrugada fora, e se repetindo basicamente com esse perfil de consumo no dia seguinte. Como é que você pode manter tensão e frequência constante com essa alteração tremenda de carga na ponta da barra? Olha o que eu vou dizer aqui, gente. Deixa eu entender, Marcos. Você está dizendo então que o sistema CEMIG ele é fundamentalmente constituído por unidades síncronas na mosca. Tá? Eu até admito que já houve, principalmente no final do século passado, início desse, algumas tentativas na Europa de se criar sistemas ou microsistemas de geração assíncrona, geradores de indução, que
muito rapidamente abortaram a missão, porque percebeu-se, pelo fato de não acessar a corrente de estação, nós não tínhamos gerência sobre a potência reativa. Então, já está abortado isso. Quando se fala em sistema, em geração de energia, em sistemas interligados, sistemas trabalhando juntos, barra infinita, é síncrono e, basicamente, não se fala mais sobre esse assunto. Mas eu venho uma outra contra-argumentação. Não nos parece uma unanimidade? E unanimidade, às vezes, pode ser tendenciosa ou a unidade pode ser burra. No caso aqui, eu admito a vocês que não é nenhuma coisa nem outra. Tá? Eu diria que 99,9% das unidades sistêmicas ANEEL operando agora são unidades síncronas, ou em hidrelétricas, ou em termoelétricas, ou em sistemas eólicos. Perfeito? A pergunta é o porquê. O que leva uma máquina como essa a ter esse perfil de praticamente unanimidade em se tratando de geração e comportamento de geração de energia elétrica? Aí é que vai alguns detalhamentos que eu julgo de relevância. Primeira coisa, tá certo? Reguladores da máquina síncrona. Isso é importante. Reguladores da máquina síncrona. Coincidência ou não, ou a máquina síncrona possui 2 reguladores. Por que coincidência? Ela tem 2 entradas. Potência mecânica e corrente de estação, e tem certeza que você já fez a devida associação, tá? O regulador de velocidade está vinculado a quem, fundamentalmente? A entrada da potência mecânica da máquina. É claro, seu órgão primário, né? O seu sistema de propulsão de potência mecânica, tá? E atua basicamente aonde, gente? Naquele famoso teorema da correspondência biunívoca de contínua frequência e velocidade. E aí você começa a perceber, e você já percebeu isso há muito tempo, tá? Só que nós estamos a quase todo módulo, a quase todo encontro ratificando isso, a importância dos conceitos, dos teoremas fundamentais, dos princípios de conversão eletromecânica de energia. A todo momento você faz referência a teoremas fundamentais. Senão, o conhecimento ele fica solto, ele fica sem sustentabilidade, fica sem consistência. Tá ok? Então, olha lá, regulador de velocidade, atuando na entrada da potência mecânica, é o próprio regulador de velocidade, onde você faz ação sobre quem? Sobre essa questão do teorema da correspondência biunívoca, bicontínua, né, entre frequência e velocidade. Ok? Regulador de velocidade, potência mecânica. E como você já deve ter previsto também, o regulador de tensão. O regulador de tensão, que seria quem? Evidentemente, a nossa corrente de excitação. É lógico aqui, a outra entrada. Ao mexer na corrente de excitação, você mexe na força magnetomotriz do rotor, no fluxo rotórico e na fé induzida, em toda aquela coluna, onde você atua na tensão, basicamente pelo chamado efeito transformador, que nós nos referimos muito, inclusive, no módulo anterior. Então, só a máquina síncrona possui esses 2 reguladores disponíveis, independentes de comportamento totalmente estanques. Um regulador de velocidade e outro regulador de tensão. Você pode operar com eles, inclusive, de forma distinta, tá? Claro que vão se interagir no cômputo da máquina, mas você pode fazer uma alteração de maneira independente, hora em um, hora em outro, hora em ambos, olha que versatilidade. Perfeito? Só a máquina síncrona possui 2 reguladores, um de velocidade e outro de frequência, e outro de tensão, perdão, nenhuma outra mais. Outra coisa, eu estou falando muito em usina. A todo momento eu falo uma hidrelétrica, uma termoelétrica, sistema eólico, falo muito em órgão primário, então vamos dar uma ajustada nessa fala? Vamos organizar o nosso linguajar? Então, a partir de agora, quando eu falar para você uma usina, seja ela de pequeno ou grande porte, né? Uma PCH, uma usina imensa, tá? Nós vamos pensar o seguinte, eu vou dividir essa usina em 3 blocos. Em 3 blocos. Cada bloco vai cumprir uma determinada função. Tá? Você podia até, num curso, quem sabe, de centrais elétricas, dedicar capítulos ou momentos do seu curso para revitalizar cada um dos blocos. No momento aqui, eu vou dar ênfase como um bloco de fato. Vou estar preocupado com o que ele faz. Então, para nós, a partir de agora, que seria uma usina? Vamos lá? O primeiro bloco, eu vou chamar de OP. O que é isso? Órgão primário. Quem que é esse cara? É um sujeito que tem uma única finalidade numa usina. Ele gerencia, ele capta um insumo que for, água,
diesel, carvão, gasolina, ar, não interessa, ele capta esse insumo e converte isso em potência mecânica, né? Aonde? No eixo, na ponta do eixo. Potência essa que será disponibilizada para o bloco que vem a seguir. Eu já estou falando muito em órgão primário, já tenho tempo com vocês aqui, tá? Já estava na hora da gente ajustar e definir essa nomenclatura. Então, órgão primário é quem? É aquele bloco que capta a potência mecânica, independente do insumo, e disponibiliza essa potência mecânica para quem? Para o nosso segundo bloco, né? É o bloco síncrono por excelência. Está lá recebendo essa potência mecânica, né? Com esse ajuste, é claro, essa gerência também na corrente de estação. Eu vou deixar claro, claramente, deixar bem claro isso aqui, os dois reguladores que ele apresenta. E esse bloco síncrono faz o quê? Tem qual finalidade? Ele recebe, ele capta a potência mecânica do órgão primário na ponta do seu eixo, e através das relações eletromagnéticas já conhecidas, ele converte essa potência mecânica em potência elétrica em seus terminais, tá bom? E eu vou aproveitar e pensar com você o seguinte, por exemplo, aqui nós estamos na região metropolitana de Belo Horizonte, com certeza o maior consumidor do sistema CEMIG, tá? A maioria escancarada das usinas que alimentam esse grande consumidor estão muito longe daqui, tá? No sistema ainda predominantemente hidroelétrico, como é a CEMIG, tem muita usina, por exemplo, na região do Triângulo Mineiro, muito distante. Então, eu vou gerar lá e vou transportar para cá 300, 400, 500 quilômetros de extensão de linha, tá? Então, gente, claramente o que é importante e tem que se tomar cuidado. Eu vou gerar uma tensão na unidade geradora, na chamada tensão econômica e segura de geração. Tensão econômica e segura de geração. O que é isso? Gente, se fosse um transformador, data vem o transformador, né, o casador de impedâncias que ele é um túnel onde você coloca óleo ou um gás isolante e mergulha, por exemplo, a máquina propriamente dita, fecha aquilo, um compartimento estanque, coloca lá isoladores de porcelana vitrificada imensos e você trabalha com as tensões as mais diversas, né? 13.8 kV, 138 kV, 240 kV, 345 kV, 500 kV, sistema Jaguara Neves, por exemplo, para ser específico, e dar um exemplo claro, sistema CEMIG, 750 kV, sistema Itaipu, 800 kV, sistema Madeira, tá? Então, olha só, você trabalha com tensões imensas porque não tem parte móvel, você lacra a máquina e você consegue um bom isolamento, um isolamento seguro com os gases e os óleos, etc. Agora, pensemos isso numa máquina girante. Já pensou essa máquina com a sua parte móvel, ela como um todo mergulhada em um tipo de gás, que seria um excelente isolante, em um tipo de óleo? Tá? Além da viscosidade, que aumentaria demais as perdas rotacionais, você já pensou nisso? Essa máquina tem que ser hermeticamente fechada para começar a conversa, né? Senão, com o funcionamento, o aquecimento, a expansão dos orifícios, vai começar a sair gás para tudo quanto é lado, vai pingar óleo, né, ao redor da máquina como um todo. Impensável. Então, diante dessas questões, muito mais, eu diria, pragmáticas do que conceituais, as máquinas girantes, os geradores, trabalham em tensões que ficam muito limitadas em valores eficazes, porque nós ficamos reféns de quem? Da capacidade de isolamento dos materiais elétricos e isolantes que nós temos hoje. Então, o que se tem hoje? Qual seria a máxima tensão de geração, eu diria, segura, no sistema de máquina girante, né, que vai dar condição operacional e tranquilidade para quem estiver ao lado e mesmo a questão de bom isolamento? Eu diria, no máximo, você gera em 8, 10, 12, 15 kV e paramos por aí, tá? Chamada tensão econômica de geração, é o caso. Agora, qualquer pessoa com mínimo de bom senso vai lembrar o seguinte, eu estou lá em Jaguara, eu quero mandar essa energia para a região metropolitana de Belo Horizonte. Eu tenho uma linha de transmissão que também tem uma impedância lançada entre 500 km de cabo, que tem uma baita de impedância. Olha, se eu jogar 15 kV lá, vão chegar a quantos? 2, 3, 1 kV aqui em Neves? Sem chance. Então o que é que se faz? Né? O terceiro bloco aparece em função dessa necessidade. E quem seria esse nosso terceiro bloco? Com certeza, um SE de usina. E o que que essa SE faz? Ela capta a energia elétrica do gerador na tensão econômica e segura de geração e converte essa energia para quem? Para a chamada tensão econômica de transmissão, ou seja, extra alta tensão. Eu capto em 12, 15 kV do gerador e converto para 500 kV e jogo na linha. Ora, a corrente desmorona, então a regulação da linha fica aceitável e eu consigo chegar com 480, 490, quase 500 kV em Ribeirão das Neves, quer dizer, na região metropolitana da Grande BH, e a partir daí eu faço a distribuição de energia, tá bom? Então observe, a partir de agora,
Quando eu falar para você uma usina, nós vamos imaginar isso aqui, tá? Esse conjunto de blocos importantes, cada um com sua respectiva função. Órgão primário, gestor de potência mecânica, o bloco síncrono propriamente dito, capta a potência mecânica e converte em potência elétrica na tensão econômica de geração, e a subestação, que vai pegar essa tensão ainda ao lado do gerador e converter em tensões de extra alta energia para que você possa transmitir a longas distâncias, tá ok? Outra coisa já dita aqui também, vão me permitir, né, fazer uma pequena correção para gerar espaço nesse lado do quadro, né, sem comprometer quem seria o nosso regulador de velocidade. Vou puxar uma seta aqui nesse sentido, por exemplo, para não deixar de deixar claro, hoje estar presente essa nossa relação aqui. Eu queria chamar a atenção de outra coisa. Falei, por exemplo, dos reguladores de velocidade, falei na usina, eu já soltei inclusive esse termo hoje aqui, ó, sistema interligado. Que negócio é esse, tá? Para que você possa ter uma ideia e para ajustar a nossa conversa e o nosso linguajar, quanto mais interligado for o sistema, atenção para essa fala, quanto mais interligado for o sistema, menor será a probabilidade de blackouts ou ocorrências dessa natureza, tá certo? Muita gente acha que é o contrário, por aí eu não sei por qual razão. Quanto mais interligado, quanto mais malhado, quanto mais fechado for o sistema, menor é a probabilidade de blackouts, tá certo? Eu diria que quanto mais você interliga o seu sistema, maior fica sendo o seu coeficiente de estabilidade estática. Por quê? Né? Você tem mais máquinas operando, mais subestações interligadas, você dá mais consistência, disponibiliza mais potência para o sistema, tá? Então, que negócio é esse sistema interligado? Pois muito bem, vamos definir isso aqui como sendo o grande anel que envolve a região metropolitana de Belo Horizonte, que sem dúvida, insisto e repito, o grande consumidor do sistema CEMIG, tá? Então, o que eu tenho aqui nessa região metropolitana de Belo Horizonte, contida nesse anel? O anel que envolve a grande BH. Se não me falha a memória, se as informações não estão equivocadas, se estiverem, por gentileza, me corrijam, por favor, esse anel de BH hoje está quase todo, esse anel elétrico que envolve a região metropolitana, está quase todo ele isolado em 240 kV. Está faltando uma pequena parte de 138, tá certo? Então, dentro desse grande anel, estamos quem? Estamos nós. E eu vou apresentar esse nós em termos de 3 plantas. A planta residencial, a planta comercial e a planta industrial. Aqui, por exemplo, eu teria um transformador 1 alimentando as plantas residenciais, ok? Todas as casas, residências que nos caracterizam. Aqui, um transformador 2, por exemplo, alimentando as plantas comerciais, todo tipo de comércio, de uma padaria a um shopping, né? De uma pequena pizzaria a um grande sistema comercial. E, claro, o grande peso do sistema, né? O transformador 3 alimentando as plantas industriais, tá? Então, dentro desta malha, dentro desse anel, estamos nós, os consumidores, os três tipos de planta, a residencial, a comercial e industrial, ok? Pois muito bem, e o que eu tenho ao redor, do lado de fora, alimentando esse grande anel? Aí é que vem a ideia, né? E o conceito de sistema interligado. Olha que coisa interessante. O que eu disse há pouco? Que o grosso da geração do sistema CEMIG ainda é na região do Triângulo. Pois muito bem, vou apresentar aqui o Triângulo Mineiro, né, fornecendo energia para esse grande anel através das suas linhas de transmissão. Tá ok? Eu acompanhei que, da onde eu venho, do Vale do Jequitinhonha, viajando para lá e para cá nos últimos 40 anos, um grande crescimento não só em demanda, mas também de geração, o que eu chamo de quadrilátero ferrífero, envolvendo ali desde João Molevade, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Acesipa, etc. Cresceu muito também a capacidade de geração daquela região, então vamos jogar também energia no nosso anel, tá certo? A Light, que sabidamente, né, a CEMIG é uma das donas, aqui joga energia nesse anel, tá? Os sistemas eólicos, nem que seja em um estágio de início, nem bem pequeno, mas estão aí fornecendo também energia para esse anel, tá? Próxima à região de BH, ou contida na região metropolitana, 2 grandes termoelétricas, Igarapé e Ibiriterra. Então, as termoelétricas aqui também fornecendo energia para esse anel. E sem falar, né, do sistema Furnas, que a CEMIG compra energia, né, por questão contratual, tá legal? Eletropaulo, as centrais elétricas do sul do país, todo mundo interligado, as centrais elétricas do São Francisco, enfim, você vai então conectando por que não, apesar de estar nessa discussão, etc., etc., as usinas em Angra, né, relacionadas a quem? A conversão de energia
por sistemas nucleares, então você vai acrescentando as mais diversas formas de usinas, tá certo? A quem? A essa grande malha e alimentando esse anel que circunvizinha Belo Horizonte, tá certo? Então vejamos, né? Estou aqui criando, inventando nomenclatura para que você possa perceber que alimentando esse anel você tem usinas chegando de todas as pontas, de todos os lados. Então significa o quê, gente? Que a probabilidade de alguém dentro desse anel deixar de ser alimentado ou atendido, ela desmorona, porque vamos supor que eu perdi o quadrilátero ferrífero, eu recebo energia de todo quanto é lado, continuo recebendo. Aí eu perdi a central de São Francisco, olha o que está acontecendo, tá? Então eu insisto, sistema interligado é isso aí. Quanto mais interligado ele for, quanto mais trabalhando junto ele for, maior pode-se admitir a sua capacidade operacional, a sua tendência de se manter estável enquanto sistema de energia elétrica, tá bem? E repito, a grande diferença entre esse sistema e o sistema singelo é o fato de que aqui tensão e frequência passam a ser constantes da barra e deixam de ser saídas da máquina. A máquina agora está muito estável, muito firme, ela acaba tomando a própria energia, os próprios parâmetros elétricos do sistema como parâmetros de referência para poder operar entrando ou saindo do sistema como um todo, tá ok? Mas ainda fica aquela grande pergunta, poxa, ainda assim, Marcos, com toda essa configuração, 2 reguladores, a definição da questão da usina, essa ideia de ser interligada é interessante, ela vem a calhar, mas ainda estou aqui meio que me perguntar o seguinte, como é que um sistema onde a carga varia tanto durante 24 horas, tá? De madrugada, ao longo da manhã e uma parte da tarde, no horário de pico, uma variação tão grande de carga, como que esse sistema consegue manter tensão e frequência estável? Tá? Então preste atenção, perfeito? Eu vou dedicar um módulo, uma videoaula, especificamente a trabalhar essa questão, porque pela importância que ela tem, pelo significado que ela traz, tá certo? Existe um sistema de controle dedicado a cada unidade síncrona. Ó, se a CEMIG tem, por exemplo, 800 mil unidades, estou sacando, não tenho a menor ideia, tá? Nesse momento, cada unidade vai ter um sistema de controle como esse que eu vou representar, também em diagrama de blocos. Para quê? Para facilitar a análise, para entender como é que isso passa e para mostrar essa atuação sistêmica, interligada que essa barra apresenta, para provar definitivamente a grande capacidade que esse sistema tem de operar com essa oscilação de carga. Cada unidade tem um sistema de controle dedicado a ela, que atua no regulador de velocidade e no regulador de tensão simultaneamente, tá? Ou de maneira separada, de maneira estanque, dependendo da demanda, dependendo da necessidade que se faz presente naquele momento, tá certo? Vou dar um tratamento de diagrama de blocos de novo, para quê? Para que você possa entender que a questão aqui é a gerência, é o controle, é a tendência de manter tensão e frequência constantes. O que está dentro de cada diagrama de bloco, isso é outra conversa. É outra disciplina, é outro momento. O que importa é como eles se interagem, como que eles conversam entre si. Cada unidade síncrona tem seu sistema de controle independente, tá? A mesma coisa vale também, até mesmo para as máquinas em funcionamento singelo ou funcionamento isócrono. Também elas possuirão esse sistema de controle independente para que você possa ter essa capacidade de também no sistema singelo você conseguir estabilizar tensão e frequência. Eu vou aproveitar essa dica e colocar uma coisa de uma vez. Tudo que for dito aqui, a partir de agora para frente, tomando a barra infinita como referência, como exemplo, por quê? Porque a barra está aqui. Eu posso, por exemplo, enquanto máquina síncrona que sou, me escorar na barra, tomar a barra como referência e trabalhar nos controles de maneira macroscópica, porque eu tenho essa tranquilidade desse referencial que representa a barra. Mas tudo que eu fizer aqui, todo o módulo operante, também vai servir para a máquina de funcionamento singelo. É claro, qual que é a única diferença? Que numa barra infinita, o sistema é muito mais estável, me dá muito mais tranquilidade de trabalho, eu posso atuar com mais tranquilidade, observando ou tendo a barra como suporte e propondo as mais diversas oscilações. Ao passo que no funcionamento singelo, aí depende muito mais da minha ação, do meu braço, do meu pulso, eu tenho que fazer controles observando a resposta de um e a resposta do outro, pela instabilidade que o sistema apresenta. Mas em ambos, o objetivo é o mesmo, qual? Manter a tensão e a frequência as mais estáveis possíveis aonde? No ponto de consumo do nosso cliente, que é o objeto do nosso trabalho. A razão de ser do nosso esforço, tá certo? Seja barra infinita, seja singelo ou isócrono, o mesmo objetivo, manter sistema operacional, manter o cliente atendido com a frequência e a tensão as mais estáveis possíveis, próximas aos valores nominais. Já adianto para você que aquela tolerância de tensão, ela realmente
é um pouco maior do que a tolerância de frequência. Isso é compreensível, porque a frequência eu mexo em órgão primário, eu mexo em parte mecânica, eu corro o risco de ter ressonâncias mecânicas perigosas que poderiam até levar a máquina a sair de serviço, chamados transitórios mecânicos. Então, por isso, a tolerância de frequência de variação é muito estreita, a tolerância de tensão é um pouquinho maior, tá certo? Mas é importante dedicar um momento especial a entender como que se faz o controle da tensão e a frequência em um sistema interligado. Perfeito? Espero vocês no próximo módulo. Um grande abraço, saúde e paz.